Olá pessoal, sou Wanderson Gonzaga, legendário 17.153 e eu estou aqui em busca de histórias dignas de serem contadas. Estamos iniciando um projeto que é muito legal aqui na base dos legendários Metanoia, que é o Metanoia Cast. Olha só que legal, hein? Quem diria que um dia eu estaria sentado numa mesa fazendo um podcast? Mas nós temos momentos muito divertidos, muito legais, histórias que com certeza nós queremos que impacte a vida de todas as pessoas. Porque um dia eu passei por isso. Um dia eu cruzei essa linha para poder ter uma história digna de ser contada. E agora eu quero ir em busca da sua história. Então, se você é um legendário, tem uma história digna de ser contada, se você já cruzou essa linha, o seu lugar é aqui, frente a frente comigo, olhando nos meus olhos e compartilhando a sua história. Beleza? E hoje eu tenho aqui comigo um casal muito legal, muito top. A gente já estava conversando um pouco aqui e confesso para vocês que eu já estou ficando arrepiado só de ter uma introdução aqui com eles. E eu quero apresentá-los para vocês, meus amigos queridos, Diego, legendário 114-262, e a sua esposa Juliana. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. É uma honra, uma satisfação, um prazer enorme a gente poder estar aqui com vocês, ouvindo essa história. Cara, eu tenho certeza que no final desse negócio aqui vai estar todo mundo chorando. Eu, inclusive, porque o testemunho de vocês é incrível. E eu sei que vocês só contaram um pouquinho para mim, né? Mas sejam bem-vindos. Me diga aí qual que é a sensação, como está o coraçãozinho, para a gente ter esse tempo aqui agora. Wanderson, a honra é toda nossa. Obrigado pelo convite, por esse tempo precioso. Eu me formei em abril do ano passado, no Legendários, né? Top 829, no Metanoia. E desde então, Deus vem fazendo coisas extraordinárias na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e usando a gente como instrumento também para refletir Jesus na vida de outras pessoas e trazer mais pessoas aí para perto de Deus, para perto de Jesus. Maravilha! É isso aí, obrigada pelo convite. Estamos felizes, né, por poder compartilhar a nossa história. Tenho certeza que o nosso testemunho pode ser edificante para outros casais e para que eles possam viver também o que a gente viveu, restaurar casamentos, ou para quem já tem um casamento bom, viver ainda mais o extraordinário de Deus. Muito bom. A Juliana, ela falou algo interessante, né? Para quem também tem um casamento bom. Porque o Legendários, ele não é só para quem tá ruim, né? Legendários, ele é para qualquer homem, para qualquer esposa, depois de Legendário, né? Mas é um movimento onde a gente consegue ter uma conexão profunda com o Senhor, né? Uma conexão profunda com Jesus, com Cristo. E depois, obviamente, que as arestas, elas vão sendo podadas, né? E as coisas vão se ajustando. Então, se a gente está com o casamento ruim, com certeza, eu digo por experiência própria, pela experiência de vocês e de tantos outros legendários por aí, que chegaram no Legendários com um casamento destruído. E aí Deus veio e fez o grande milagre, né? Porque Ele é especialista, né, em fazer isso na nossa vida, beleza? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu sempre fiz essa pergunta, gente, para os homens. Mas eu quero começar aqui logo arrebentando o negócio, fazendo uma pergunta para Juliana. Aí, vamos já colocar na fogueira, hein? Juliana, me diga uma coisa. Quem era o Diego antes da montanha? Vai sustentar? Produção, põe o grilinho, produção. Bom, vamos lá. O Diego, ele era uma pessoa... eu não sei se metódico é a palavra certa, né? Mas ele era uma pessoa muito exigente, assim. Ele não aceitava que as pessoas tivessem um pensamento diferente do dele. Ele não aceitava opiniões diferentes. E apesar da nossa criação ter sido bem parecida, a gente tem uma história diferente, né? As pessoas são diferentes. E a gente casou muito jovem. E eu tinha 20 anos, o Diego tinha 23, a gente só se conhecia há 5 meses, foi tudo muito novo. Então eu falo que a gente se conheceu casado. Então realmente eu tenho a versão do Diego que eu conheci no casamento, literalmente que eu não tenho a versão antes do casamento, e tenho um Diego muito melhor pós-Legendários, porque ele realmente foi um processo, mas ele realmente foi transformado. Não, mas peraí. Não me fale de transformação agora. Se deixar a mulherada é fogo, né? Já quer falar tudo, já quer. Não, peraí, aguenta aí, segura esse coração. Mas, legal, que bom saber, né? De fato, conhecer 5 meses de amizade, né? Antes de um casamento, de fato, é um período muito curto. Sim. Eu e minha esposa, nós tivemos 1 ano de processo. Entre o primeiro oi,
né, prazer, até o sim. Né? Então, 1 ano também é pouco tempo, mas 5 meses, né? E o Diegão, com certeza, durante os 5 meses, era o príncipe, né? Para querer conquistar a Bela, né? Mas, Diegão, me diga uma coisa. Ela já falou aqui alguns aspectos teus antes da montanha. Fisicamente falando, né? Porque o homem se desperta mais nisso, né, cara? Ah, meu estilo de vida, minha alimentação, o meu físico, será que eu aguento, será que eu não aguento? Como que estava o Diego nessa questão aí, fisicamente falando? Tipo, olhava para a montanha e, não, vou encarar que eu dou conta? Eu sempre fui movido a desafio. Então, por eu ser movido a desafio, aquilo ali para mim eu me sentia preparado fisicamente. Então eu falei, pô, a montanha ali pode ser que eu vou cansar, mas vai ser um processo que eu consigo suportar fisicamente. Mas é o que todo mundo diz, a montanha ela é espiritual. Então, nesse processo pré-montanha, eu estava bem confiante fisicamente, né? Eu não sou um cara muito ativo, né? Na academia, eu fazia academia, praticava atividade física, mas não tinha um lifestyle de atleta, assim. Mas eu me sentia bem preparado para enfrentar a montanha. Tranquilo, tiro de letra. Vou cansar um pouquinho, mas tiro de letra. Isso. O que depender de mim, o Diego pré-montanha, né? Quando conheceu Juliana. Tudo que depender de mim, eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer acontecer. Legal, legal. E só que eu olhava só para mim, entende? Eu não olhava para o meu redor. E aí é onde entra o Diego pré-montanha, que ela fala de ser muito direto. É um Diego que... o que é bom para mim? Então eu ia... é bom para mim, eu vou fazer. Mas e sua esposa? Não, eu vou dar conta, eu vou fazer, independente da opinião dela. Então, eu ia, fazia acontecer as coisas, mas do jeito que eu achava ser certo, do jeito que... Então, antes da montanha, eu falei, vai depender só de mim, o que depender de mim eu dou conta. E aí a gente... E o que depende, né? Tudo. Tudo depende de mim. O que eu falava muito pra ele era assim, ele falava, não, eu preciso... Ele ficava, a gente tem uma empresa, né, uma oficina mecânica, e ele ficava até muito tarde na empresa. E eu tava grávida na época, né? E aí, pra eu ver o meu marido, quando eu saía do meu trabalho, eu tinha que ir pra lá, passar a madrugada com ele. Eu falava pra ele, cara, não é só sobre trabalho. Pra você ser bom pra sua família, você tem que estar em casa também, né? Foi. É isso aí. Se eu soubesse disso, eu tinha levado meu carro lá pra você dar uma geral. Mas depois tu faz teu merchan aqui. Cara, e beleza. Mas uma pergunta, assim, que eu sempre faço, que eu gosto de fazer, porque é uma pergunta que já me fizeram muito, né? O que te levou para a montanha? Ou quem te levou para a montanha? Então, na verdade, eu conheci o Legendários, né, através da internet. E a hora que eu vi, eu me identifiquei, eu sempre gostei de desafio, eu falei, eu quero. Né, antes do Legendários, eu cheguei a fazer Método CIS do Paulo Vieira, a gente já fez 3 vezes o Método CIS. Então, quando eu cheguei no Legendários... Eu sempre gostei muito de estudar e de conhecer coisas novas, experiências, desafios. Então, isso para mim foi o que me motivou. E aí, eu não consegui a vaga, porque o movimento estava naquela crescente, né, no ano passado. E eu não consegui a vaga. E aí tem o Sartori, Alexandre Sartori, um amigo nosso que a gente considera da família. Ele postou que ia ter o Metanoia. Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, peraí que eu vou arrumar uma vaga pra você. E aí ele me deu o link da inscrição, na mesma hora eu já fiz e toquei o barco. Aí que legal, hein? Olha aí, Sartori, já pode encomendar aquele churrasco lá, né? Com certeza tá te devendo um churrasquinho. Tá devendo pra todo mundo esse churrasco. Olha aí, opa, já tô me incluindo na lista de churrasco aí. O maior prazer. Cara, que legal, cara. Então, Sartori foi lá e te deu uma força, né, cara? Foi. Ele já arrumou o link e eu inscrevi. Eu escuto bastante assim, né? Muitos homens eu pergunto, né? Gay, quem te levou pra montanha? O que te levou pra montanha? Eu só vejo aqueles olhares cruzados, né? Porque normalmente a esposa dá uma forcinha, né? E em boa parte dos casos, a esposa presenteia, né, Juliana? O marido chegou, ó, maridão, quer te dar um presente, vai ver que são legendários. Façam isso, esposas. Olha aí. Sigam aí o conselho. Mas, cara, legal. E quais eram as suas expectativas, assim? Você é um cara que você olhou, você quis ir porque você descobriu Legendários, né? Viu na internet, quero ir. E ok, o Sartori te deu uma ajuda, tal, ali te mandando o link da inscrição, beleza. Fez a inscrição, recebeu a confirmação, pronto, tal dia, tal hora, eu tenho que chegar pro check-in.
E agora? A montanha começou aí, né? A montanha começou ali. Foi. Mas quais eram as suas expectativas do que iria acontecer lá, do que você iria encontrar ali na montanha? Então, a minha expectativa é de eu ver um desafio físico, né? De um processo, um desafio físico, e eu não sabia o que eu ia encontrar, porque não tem informação, né? O que eu vou viver na montanha. Eu sabia que era um movimento cristão, a gente já fazia parte, né? Nós não nascemos em berço cristão, eu e a Juliana, a gente junto foi conhecer Jesus quando a gente casou, né? Depois de um tempo de casado, um amigo nosso apresentou Jesus, a gente aceitou e a gente começou esse processo, né? Juntos aí E a hora que eu vi o movimento cristão com o desafio, eu falei, é isso que eu quero mais de Deus, eu quero ver o que ele tem para mim mesmo, né? Então, o meu pré-top eu fiz jejum, oração, foram coisas que eu queria buscar essa intimidade com Deus, né? Eu falei, eu quero viver o que eu tenho para viver lá. E aí Deus acabou preparando muito mais, mas a gente chega lá. Uau. Então você tinha uma expectativa de estar lá para encontrar Deus, para ter mais dele, receber mais dele. Receber respostas, receber direção. Aham. E ele foi muito mais bondoso e misericordioso comigo lá. Show. E para você, Juliana, quais eram as suas expectativas em cima da vida do seu marido? Era um pouco diferente, né? Porque o Diego, ele pensava mais nessa parte física, de ser um desafio pessoal, e eu pensava mais no lado familiar. Restauração de casamentos, já tinha ouvido alguns testemunhos, né? De casais que passaram pelo Legendários, até mesmo de pais e filhos, e eu queria aquilo para minha família, né? O Diego, ele tava no foco totalmente, que também faz parte desse Diego antes da montanha e Diego pós-montanha, que ele era focado nisso, assim, metas e metas pessoais, metas, literalmente, desafio físico, e eu não, a minha questão era que eu queria ter um novo Diego que realmente olhasse a família dele como uma prioridade. Eu acho que é muito isso que às vezes acontece, né? Para o marido, o casamento tá tudo bem, e para muitas esposas, elas têm uma lista de coisa para pontuar, né? Que não é pequena. Eu acho legal porque em outra temporada de um programa que eu fazia em Curitiba, que se chamava Histórias Dignas de Serem Contadas, volta e meia a gente recebia contato de pessoas que assistiam o programa e que tiveram alguma experiência. Volta e meia alguém procurava a gente para contar os testemunhos, né? Mas teve uma situação legal que eu ouvi de uma pessoa que a esposa recebeu um link lá do YouTube de um dos nossos episódios que nós gravamos. Uma esposa de legendário pegou e mandou para ela, dá uma assistida nisso aqui, cara. Se não me engano, se não me falha a memória, ela estava evangelizando essa mulher e mandou o link, dá uma olhada nisso aqui, acho que tem tudo a ver com você. Mandou. E foi um episódio com um legendário, um amigo nosso lá, muito legal. E a gente falou muito sobre essa questão, sobre o homem confiar na força do braço, né? O homem é o cara que põe a cara na frente, né? Normalmente. Entendeu? Amor, queimou a lâmpada, deixa comigo. Não vai chamar marido de aluguel, né? Amor, por que o carro? Deixa comigo. Porque deixa comigo. Sempre assim, né? E esse episódio a gente falou muito sobre isso. E a esposa recebeu esse episódio e tal, e ela compartilhou o seguinte, que o marido dela era um frouxo. Foi esse o termo que ela usou. Meu marido é um frouxo. Esse testemunho, essa história desse homem, era a história que eu queria vivenciar na minha vida. Cara, olha só, né? Ela recebeu um link do YouTube de uma história que ela ouviu lá e assistiu e falou, cara, e desejou isso. Eu não sei o que aconteceu depois, se o marido dela foi pro Legendário, se ela fez a inscrição dele ou se não fez, mas a gente ouve muito isso, né? Porque hoje, infelizmente, eu tenho conversado muito isso em casa com a minha esposa, né? Nós temos 2 filhos adolescentes, o Davi de 15 e a Sofia de 17, que está indo para a faculdade agora. E quando a Sofia fez o vestibular dela, ela fez numa universidade particular e fez numa federal, na UFSC de Santa Catarina. E ela queria muito passar na UFSC de Santa Catarina, na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, porque ela fez para medicina. E aí na universidade que ela fez particular, não tinha o curso de medicina. Quer dizer, tinha o curso de medicina, mas o que não tinha, na realidade, era o meu bolso, condições para pagar o curso. Mas aí a gente tinha a opção de um curso de biomedicina, que é também na área de saúde, que tinha muito a ver,
só que era um pouco mais em conta. E aí a gente começou a orar, e um dia eu fiz uma oração junto com a minha esposa e minha filha ali, e falei naquela oração que, claro que eu queria que Deus fizesse a vontade dele, mas eu queria que a minha filha não fosse para a UFSC, que ela fosse para outra universidade, que é a Unisul, chamada lá. Depois a minha esposa perguntou-me, por que tu fez essa oração? Falei, amor, olha a UFSC como está hoje, as universidades federais, né? Sim. E a gente conversa muito sobre o que está acontecendo hoje na humanidade. Os papéis estão invertidos hoje, né? Ainda existem os homens que preferem trocar a lâmpada do que chamar o marido de aluguel, existe, mas hoje, cara, tem uma inversão de valores muito grande que a gente vê acontecendo. E quando a gente fala de restauração de casamentos, de famílias, cara, é muito mais do que vamos fazer as pazes, dar um beijinho, eu te amo, compro uma flor, uma caixinha de bombom, né, Juliana? Uma joia e tá tudo resolvido. E não é isso. Se trata de muito mais que isso. Se trata de uma reestruturação de um casamento, de vidas, pessoas sendo tratadas aqui dentro, né? Então, quando a gente traz casais aqui para conversar e falar sobre isso, a gente precisa entender esse contexto também, né? Então, quantas pessoas estão assistindo, e eu sei que você está nos assistindo agora, está sendo impactado com a história desse casal, talvez você esteja como essa mulher lá atrás, que disse assim, que ela queria ter um marido com uma história igual daquela que a gente estava compartilhando. Quero te dizer que nunca é tarde demais. Basta primeiro você confiar em Jesus, né? E se quiser, a gente pode dar uma ajuda, só fazer a inscrição do seu maridão. Beleza? Mas, cara, que legal. Então, a sua expectativa era um pouquinho diferente, né? Era bem diferente, bem diferente. A gente teve essa diferença também quando a gente fez, né, o método CIS. Não foi nem no método CIS, foi no curso de noivos, que os nossos líderes na época da igreja fizeram com a gente na casa deles e tal. E aí eles fizeram assim, se você ganhar um valor, o que você vai fazer com esse valor? Aí o Diego colocou lá, ajudar o próximo, doar não sei quanto para a igreja, fazer não sei o quê, investir em curso. E o meu era assim, trocar de carro pra gente poder ter um filho. Ter um filho. Adotar um cachorro. Viajar em família. Viajar em família. Então, foi essa expectativa, assim. O Diego era totalmente diferente de mim. Era uma coisa muito, muito forte no Diego pré-montanha. Essa questão de os outros de fora tem muito mais... eu priorizo muito mais quem é de fora do que a minha própria casa. Eu priorizava, né? O Diego pré-montanha priorizava muito mais quem é de fora, não falava não para ninguém, mas para dentro da minha casa eu sufocava a minha esposa, eu deixava ela sozinha com meu filho, para mim poder ajudar uma pessoa. Então, se eu tinha um compromisso marcado com a minha esposa, vamos pro cinema, e aparecesse um cliente, me ligasse, Diego, meu carro quebrou, eu preciso de ajuda. Eu não pensava duas vezes, tá bom, eu tô indo aí. Ligava para minha esposa, amor, eu tenho que ir lá, que o carro do cliente quebrou, e para mim isso era uma prioridade maior. Então, eu estava sangrando a minha família, o meu filho, a minha esposa, por não falar não para os de fora. E lá na montanha, onde a gente vê esse processo aí, eu consegui ter essa consciência, né, do que eu fazia, e vim para um processo de restauração dessa parte. A prioridade ser a minha casa, o meu primeiro ministério é a minha casa. Então, isso foi muito forte para a gente. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente aprende na montanha e a gente prega isso para todo lugar que a gente vai, né? Que família não se abandona, família não fica para trás. E aí a gente acaba entrando nisso, enxergando isso muitas vezes, né, cara? O que eu estou fazendo com a minha esposa, o que eu estou fazendo com os meus filhos, né? Eu em casa, eu com a minha esposa, a gente vivia um conto de fadas, vamos dizer assim, né? Porque eu achava que eu tinha que ser daquele jeito, ela achava que ela tinha que ser daquele jeito. Aí eu culpava ela por tudo que dava de errado, ela me culpava por tudo que dava de errado. E no fim das contas, uma florzinha, um chocolatinho, um beijinho, resolvia, né? Mas quando eu me peguei na situação, eu lhe falei, cara, como você disse, estou sangrando a minha esposa. Estou sangrando meus filhos, eu estou destruindo com a vida deles. E eu sempre procurei ser um marido bom, um pai bom, sempre fiz de tudo por eles, né? Mas nem sempre eles precisam do melhor. Porque uma coisa é fato, eles sempre vão precisar da gente. Né? Então, isso aí é fato. Mas, cara, legal. Que história, né? A gente conversava um pouquinho antes aqui, Juliana, né? Sobre algumas coisas que aconteceram. E eu peço até licença para vocês, né?
mas como a gente já conversou aqui antes, eu imagino que vocês estão tranquilos com isso. Mas vocês me falavam um pouco sobre a dificuldade de vocês, né, de casamento, e você me disse algo que, assim, já não me choca tanto porque eu ouço muitas vezes, né, mas me arrepia toda vez que eu ouço isso. Mas quando o Diego foi para a montanha, você disse que, entre aspas, eu vou colocar, tá, que talvez o seu objetivo fosse o divórcio. Ou seja, tu vai para a montanha, ou tu muda ou acabou aqui. Foi exatamente isso. Conta isso pra gente, como que é essa história aí? Foi exatamente isso. Eu já tava, né, pedindo o divórcio, já fazia uns meses ali que a gente tava vivendo sob essa pressão e entra naquilo que você falou, faz ali uma coisinha pra agradar e aí achava que já melhorava tudo. Só que a gente não ia na raiz do problema, né? A gente não solucionava as questões que o nosso casamento precisava. E aí, quando o Diego fez a inscrição do Legendários, eu falei pra ele, tipo assim, essa é a última chance do nosso casamento. Então, dentro da Bíblia dele, né, eu coloquei algumas fotos da família. Então, eu coloquei foto do nosso filho, foto minha, foto das nossas cachorros. Coloquei, enfim, lá a nossa família, literalmente. E mandei 2 cartas para ele. Uma de amor, né, porque eu já explico por quê. Eu mandei uma carta de divórcio também para ele dentro da Bíblia. E porque eu tava exausta. Essa era a palavra. Eu acho que a exaustão, assim, eu já não conseguia mais lutar pela minha família. Eu não queria que o meu filho crescesse em uma família disfuncional, que tivesse 2 casas, enfim, né? Mas eu não aguentava mais. Eu falava, até falava pra ele assim, eu não consigo mais ser feliz. Eu não enxergo mais a Juliana de antes. Porque como o Diego, ele era muito sistemático, ele me podava em muitas coisas, né? E aí acabava que eu tinha que me moldar, não para agradar ele, mas pra gente conseguir ter uma boa convivência ali. E aí foi lá, dentro da Bíblia, a carta de divórcio e a carta de amor. Eu falei que eu ia explicar daqui a pouco, mas a carta de amor foi porque eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não o amava. Eu passei, na época, 7 anos da minha vida com ele e falar que eu não o amava. Ele era um bom pai, ele precisava melhorar algumas questões, mas ele era um bom pai. A única coisa que eu não coloquei ali foi mentira. Então, assim, eu não coloquei que ele era um bom marido, porque eu não enxergava isso na época. Mas ele era uma boa pessoa, ele era um bom homem. Ele servia o próximo, ele servia a Deus, ele era uma pessoa de um ótimo coração. E eu amava o Diego, mas eu não amava o meu marido. Olha só, né? Que coisa, né? Que situação que a gente tá encontrando aqui, tá observando, né? Eu o amava. Se você o ama, você se dá bem, obviamente, né? Poderia até ter os momentos de casal mesmo, né? Satisfatórios ali e tal. Cara, estamos felizes, entre aspas, né? De vez em quando tem talvez um cinema, um jantar, um docinho, uma joia. Mas por trás de tudo isso, olha o que a Juliana está dizendo pra gente, né? Que ela não via com o marido mais, não amava com o marido. Exatamente. Né? E eu, nesse processo, eu não sabia mais o que fazer. Então, quando ela falou assim, o Legendários é a nossa última chance, eu virei para minha esposa e falei assim, é muito injusto você colocar toda a responsabilidade do nosso casamento em cima de mim. Uau! E eu falei isso para minha esposa, antes de passar pelo processo. E ali por que eu falei isso? Porque eu já tinha passado por processo de, né, a gente fez o método CIS, encontro com Deus na igreja, a gente ia para a igreja, o Diego servia a igreja. Eu, com as minhas atitudes, Wanderson, eu conseguia afastar minha esposa de Jesus. Porque eu era tão intenso em querer servir o próximo, em querer fazer mais, em ser um cara de entregar o meu melhor, só que eu entregava o meu melhor para os outros. Eu não estava entregando para o meu primeiro ministério, que é a minha família. E foi onde eu me perdi. E eu não enxergava que eu tinha me perdido, porque o Diego não bebia, o Diego não ia para bar, o Diego não ia jogar futebol com os amigos, o Diego era trabalho, casa. Quando não era trabalho, casa, estava estudando. Estava estudando para ser um ser humano melhor. Mas só que esse ser humano melhor, a Juliana falava, você é melhor para os outros. Saiu isso da boca da minha esposa, né? Sim, algumas vezes. Você é melhor, quando eu voltava de um processo, de uma imersão que eu fazia, você está buscando ser melhor, mas você está sendo um melhor profissional, um melhor líder na empresa, um melhor patrão, melhor amigo. Um melhor amigo. Mas você não está sendo o melhor pai ou o melhor marido, que é o que realmente importa.
Então, eu escutei da boca da minha esposa que eu era hipócrita. Eu estando dentro da igreja e servindo. E eu não entendi o motivo, né? Eu falei, mas como assim? Eu com as minhas atitudes, estou afastando a minha esposa de Deus, de Jesus. E eu consegui afastar, sabe? Por conta dessa atitude de eu só olhar o próximo e ela não se sentir prioridade na minha vida. E é uma coisa que isso me frustrou demais, me doeu demais. A hora que eu escutei que eu era hipócrita, que ela não me admirava como homem para os outros, mas não como marido, sabe? Então, isso daí foi muito forte no nosso processo. Foi o famoso tapa com luva de seda. Foi. É aquele que fica entalado. Eu, no processo, vinha isso na minha mente durante o top, né? Então, isso impactou muito. E, assim, são coisas que hoje eu agradeço por ela ter falado, porque ela ainda enxergava, por mais que lá no fundo, né, quando a mulher ainda fala, ela te cobra porque ela não desistiu ainda. Porque ela ainda acredita que pode ter uma mudança. Então, se tua esposa, ela tá te cobrando, ela tá te pedindo, eu escutei isso na montanha também, de outras pessoas. Eu já não sei mais o que eu faço, porque eu faço de tudo. E, na verdade, você ainda não faz de tudo, porque senão o seu casamento, a sua casa, seria uma prioridade. E eu falava assim, Deus, mas eu tô fazendo de tudo, eu não tô enxergando onde eu tô errando. E aí, na montanha, ele me mostrou, ele falou comigo e o que eu precisava mudar, sabe? De eu colocar a minha esposa e a minha família como prioridade. Eles se sentirem prioridade. Por mais que na minha cabeça eu dava tudo que eles queriam, eu comprava financeiramente tudo que eles queriam, eu ia aonde eles queriam, mas não é só o financeiro. Na verdade, o financeiro é o de menos. Você falou, né, da faculdade da sua filha, que você não tinha o recurso, mas ela tinha você. E no meu caso, eu estava oferecendo o recurso, mas eles não me tinham, porque a minha prioridade estava sendo outra. Era outro. Era outra. Incrível, cara. Mas, graças a Deus, né? Chegou esse tempo aí da montanha. Jesus você pôde ir para lá, né, Juliana? Sim. Passou pelo processo, recebeu as cartas, né? Que coragem, né, Juliana, tua também, de fazer isso e mandar, né? Que coragem, é porque é como o Diego acabou de falar, né? Se você estava insistindo nisso, é porque você o amava. Sim. E você colocou aqui, né? Que você o amava. Mas como marido, ele já não era mais presente, não fazia mais o papel de marido, mas como homem, e graças a Deus, né, você o amava a ponto de mandar as cartas para ele. Sim. E aí isso ajudou ele a abrir, né, os olhos, ajudou ele a passar por ter um metanoia, né, que é aqui o nosso, né, uma transformação de mente, uma mudança de mente, e graças a Deus pela restauração do casamento de vocês, né? Por isso que Deus está fazendo até hoje. Mas tem um negocinho no meio aí, né? Tem. Porque não é só mil maravilhas, né? Quem diz que a gente é legendário, tá tudo ok, porque nem sempre é assim, porque nós temos a nossa mochila, né? E a gente costuma dizer lá no top, né? Que o nosso top, ele começa na segunda-feira. Exatamente. Né? De Você volta verdade. pra rotina. Quando a gente volta da montanha. Vocês me contaram algo muito legal sobre a percepção da Juliana e não vou colocar transformação, mas o engajamento dela, né? Com o movimento, com você, com Legendários, com as esposas Legendários, que teve um períodozinho aí, né? Quem vai me contar isso? Você ou você? Pode começar. Então, a volta da montanha, né, é um processo, né? A gente tem o Legendários como uma ferramenta, né? Então, eu voltei um cara ativado, voltei um cara consciente do que eu estava fazendo de errado. E na segunda-feira, como você disse, foi onde começou a verdadeira montanha. E nessa montanha é onde a minha esposa ainda se encontrava machucada. A minha esposa, ela estava, né, querendo ou não, o processo que eu fiz de afastar ela de Jesus, eu precisava mudar isso com as minhas atitudes e mostrar realmente para ela que eu tinha mudado como marido, como homem. O nosso processo de restauração, né, assim vamos dizer, para ela se reconectar com Jesus, com Deus e comigo principalmente, durou 6 meses. Né? Esses 6 meses foi o processo de quando eu desci da montanha até a data que ela fez o encontro com Deus. Né? E nesse processo, eu ainda errei. Nesse processo, o velho homem ainda gritou. Não é porque a gente está hoje de farda, que a gente passou pelo processo,
que não vai doer mais, que a carne não vai gritar mais, que o velho homem, né, a brecha pode ser que apareça, mas a gente hoje tem consciência do que precisa fazer para fechar essa brecha. Então, assim, foi acontecendo isso durante esses 6 meses. O Diego fechando todas as brechas que ele tinha deixado na casa dele, né? O Diego colocando e mostrando para a esposa dele e para o filho dele que eles são prioridades na minha vida, né? Só que isso me confrontou muito, porque eu tive que aprender, e tenho que aprender até hoje, a falar não. Né? A falar não para as outras pessoas, que era uma coisa que eu não falava. E aí foi nesse processo, que não é um processo fácil, como você disse, mas a gente entende o que Jesus quer para a gente, e quando a gente está alinhado no propósito dele, na própria palavra diz que não vai ser fácil, mas que ele vai estar junto e a gente vai passar pelo processo. Então, quando eu me sentia perdido, quando eu olhava e achava que não ia dar certo, ele vinha e falava comigo através da palavra, usava o pastor Marcílio, né, que é um cara extraordinário, usou os nossos líderes atuais, o Renato e a Tuti, e o próprio Sartori continuou, Deus colocou, e até hoje ele vem apresentando, os amigos dele pra gente, nesse processo. Então, é um processo que eu entendi que eu não precisava passar sozinho, coisa que eu estava passando sozinho, mas que dependia de mim a mudança, né? E nesse processo de 6 meses, Deus me forjou, eu, Diego, no meu íntimo, porque quando a minha esposa, ela teve uma revelação muito maior de Jesus na vida dela, que ela passou pelo processo de encontro com Deus, a chave mudou. E mudou num nível que ela mergulhou de cabeça nisso. Então, ela tinha muitas tarefas na nossa empresa, na nossa casa, que ela fazia, que aquilo ali, se eu cobrasse, sufocasse ela com aquelas questões, em vez de eu tomar conta e deixar ela viver o processo de transformação dela, eu ia puxar a minha esposa para trás. Então, Deus preparou esses 6 meses me forjando para eu suportar essa questão de o que é responsabilidade e prioridade para minha casa. Foi a minha esposa com Deus, com Jesus. Então, ela abriu mão de umas coisas, a gente em conjunto, eu comecei a tomar conta dessas questões, por exemplo, questões na empresa, eu precisei tomar conta, a gente precisou reformular algumas coisas para ela hoje, né? Tá servindo com a Carol no Legendários Global, para ela hoje tá conectada diretamente com a obra. Então, assim, Deus quer e queria me levar para um novo nível. Mas esse novo nível não vai ser mais fácil. Ele vai me esticar, ele vai me forjar. E foi onde ele fez todo esse processo, né? Para a gente hoje, quer dizer que a gente não tem desafios? Pelo contrário, a gente tem. Mas hoje a gente sabe como lidar com esses desafios. E consegue desfrutar dessa graça que ele despejou na nossa vida, né? E lidam com os desafios juntos, né? Não é Com mais certeza. um só na frente e o outro para Exatamente. trás, né? Lidam juntos. É nosso, né? Porque a esposa também passa pela montanha dela, né? Exato. Quando ele desceu, inclusive, eu contei pra ele dos 21 dias. Se você ainda não sabe, esposa, tá na hora de você inscrever seu marido lá pra você ter esses 21 dias aí. Mas aí eu contei pra ele, né, o que aconteceu 21 dias antes da montanha dele. E ele não sabia nada sobre isso. E aí, depois desse processo, né, que a gente passou, desses 6 meses, quando eu comecei a servir, o Senhor continuou, né, sustentando as outras áreas. A gente tem amigos, somos rodeados de amigos maravilhosos, além de todos os que o Diego falou, a gente tem aí a Ju, que é uma amiga muito próxima a mim, a Fran, enfim, várias amigas que ainda, que não passaram por esse processo, mas sempre me ouviram durante esse processo, assim. E são coisas importantes, né? Porque as pessoas que ainda não passaram por isso também, elas conseguem te ouvir e entender a sua mudança. Porque não foi fácil. As minhas amigas viram eu sendo transformadas, né? Elas viram a minha mudança também. E para elas também tiveram que se adaptar. E é o que eu falo. Se minhas amigas tiveram que passar por isso, me vendo tão pouco, imagina o meu marido que dorme do meu lado todos os dias. Então, ele sofreu essas mudanças, né? E, graças a Deus, são só consequências boas que vêm para dentro da nossa casa, para dentro da nossa empresa. Mas, assim, faz parte do processo. Quando eu comecei a servir com as esposas de Legendários, a gente começou nas lives ali, que quem me indicou também foi a pastora Vi, que é uma amiga também querida. E quando eu comecei a servir na live, eu comecei a me conectar com muitas histórias.
E aí, foi aí que eu comecei a ouvir também as histórias das esposas, né, de participantes. E eu falava para elas, eu contava sempre o meu testemunho. Então, toda vez que era minha vez de falar, eu reforçava sobre o meu testemunho. Eu reforçava sobre a carta de divórcio que foi dentro da Bíblia do Diego. Eu falava da importância da gente, nós mulheres, aprendermos a falar, né, sobre o que a gente sente também. Porque às vezes a gente tem dificuldade, porque o nosso marido realmente não consegue enxergar, né, as críticas que a gente tem no nosso casamento e para ele está tudo bem. Então, assim, a gente vive esse processo, vive essa transformação e a gente transforma também as pessoas que estão próximas da gente, né? E a coisa vai acontecendo, né? Então, hoje, o Diego se formou legendário, já está servindo como legendário, e você também, né, Sim. Juliana? Que legal. Já está servindo, já entendeu, já passou pelo processo, né? Esses 6 meses aí foram fundamentais, né? Deus foi juntando as coisinhas, foi apertando as engrenagens e graças a Deus deu tudo certo. Vocês estão aqui, está servindo. Já estava conversando com a Juliana aqui, pessoal. Nós temos o Nest, que começa amanhã, 7 horas da manhã. Na realidade, a gente já está por lá desde as 6 da manhã, né? Mas começa amanhã e quinta-feira. É um evento do Global, teremos vários convidados. E estava conversando aqui com a Juliana antes, que ela já está, a milhão. Já não sei quantos dias, né, Juliana? A gente já tá aí umas 2 semanas aí, Olha graças só, a né? Deus. Pra quem queria se divorciar do marido, né? Até que tá tudo beleza Junto agora. no propósito agora, né? Gente, que legal, cara. Eu fico feliz, assim, de ouvir essas histórias, né, cara? E se deixar, a gente vira à noite aqui, talvez uns 2 dias, né? Mas se a gente virar 2 dias aqui, não vai dar certo, porque o pessoal do Nest vai acabar com a nossa vida lá. Tá doido. Mas, gente, pra gente entrar aqui já agora nos nossos finalmentes, né? Juliana, vou começar por você, tá? Você vai olhar aqui para a tua câmera e você vai mandar uma mensagem aqui para as esposas desses homens que ainda não são legendários. O que você diria se tivesse uma plateia aqui de esposas curiosas, algumas já com a caneta para fazer a inscrição, outras ainda em dúvida? O que você diria para essa mulherada? Eu, assim, quero falar para vocês, né, esposas, que o casamento de vocês não acabou. Talvez vocês estejam passando por uma fase difícil, ou talvez vocês estejam com um casamento super alinhados, mas precisam de alguns ajustes. O Legendários, ele realmente transformou o nosso casamento, ele restaurou o nosso casamento. E não só o nosso casamento também, como a vida do nosso filho, né? Porque ele também convive ali com a gente, ele também é o maior beneficiado do bom relacionamento do pai e da mãe dele. Então, se você tem dúvidas, eu me disponho também a conversar com vocês, me disponho. Mas assim, gente, é só bênção. Eu realmente se vocês pudessem ver a Juliana antes desse top que o Diego subiu, e a Juliana depois, vocês entenderiam as mudanças que aconteceram. E eu não posso esquecer da Juliana e do Diego que vieram antes, porque eu sei que o nosso testemunho pode edificar muitas pessoas. Então, escreve o seu marido, venha viver com a gente, né? Desfrutar dessa caminhada, dessa montanha. É muito importante para as mulheres também. A gente também passa pela nossa montanha, a gente também tem os nossos desafios. Eu falo que teve até um encontro que a gente fez, que os nossos maridos estavam lá na montanha, o Diego estava servindo nessa montanha, e eu fui ministrar ali uma parte sobre escutativa, e eu fui muito ministrada, porque eu falei, nossa, quando que o Diego subiu essa montanha que eu deixei isso aqui passar? E aí eu percebi o quanto eu também podia aprender sobre, né? Meu marido precisava, sim, de mudanças, mas eu também precisei viver a minha transformação, eu também precisei viver a minha mudança. E eu tinha que estar disposta para esse novo Diego que ia chegar. E aos que já estão inscritos e vão subir a montanha, as próximas montanhas, eu quero muito saber do testemunho de vocês, então deixa aí nos comentários também, mas eu quero dizer para você que a montanha ela é um processo. Ali foi dado o start, né? E pode ser que seu marido volte, ele ainda volte absorvendo tudo que foi ministrado lá para ele, né? Tudo que ele aprendeu. E assim, pode ser que no dia seguinte ele ainda vai passar por alguns desafios, vocês ainda passarão por alguns desafios, mas o processo de cada pessoa leva um tempo. Não necessariamente o de todo mundo é instantâneo, né? Então, desfrutem o caminho, vivam essa experiência. Então, se você está na dúvida, essa é a hora, não fique na dúvida. Já está falando a nossa frase, né? Desfrutem o caminho. Diego, antes de te fazer uma pergunta aqui, eu quero reforçar aqui, né, o que
o que a Juliana disse, né? Para as esposas que estão nos assistindo e para os maridos também. Né? Não fica aí acomodado esperando a sua esposa fazer a sua inscrição, né? Mas, esposa, se você tem aí o desejo no seu coração de se tornar parte dessa família, da família Esposas de Legendários, né? E você gostaria muito que seu marido fizesse parte desse movimento também, nós incentivamos, né, Juliana? Incentivamos você a motivar o seu marido. Motive ele e faça a inscrição dele. Dá de presente, vai lá, conversa com o pessoal, nós vamos ter um top agora, final de abril, comecinho de maio. Inscreva ele, vai lá, puxa ele pela orelha, faz ele passar vergonha, né? Vai lá, inscreva seu marido, porque, assim, não é você que está ganhando apenas. Mas é você, é ele, são seus filhos, sua família, seus familiares, é uma sociedade toda que ganha com isso. Os maridos têm que ficar espertos também, porque o movimento está crescendo tanto que às vezes tem mulheres que chegam até mim, a Isabela fala muito, eu quero ser esposa de legendário, eu quero viver essa transformação dentro da minha família. Então eu falo assim, olha, maridos, fiquem atentos, é melhor vocês irem lá e fazer, senão elas vão fazer por vocês. E faz mesmo, né? Faz mesmo. Faz. Mas, Diegão, me diga assim, uma mensagem curta que eu gostaria de ouvir de você, que você me dissesse o que é ser um legendário. O que é ser um legendário, primeiramente, é buscar ser um homem cada dia mais segundo o coração de Deus. Um homem que luta do jeito certo, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Né, fala que a gente luta de joelho. É um homem que não tem como você falar que é um bom pai se você não for um bom marido. Porque se você é pai de menina, essa menina, você é referência de homem. Se você não trata a tua esposa bem, ela tá vendo isso. E se você é pai de menino, não tem como, porque o menino vai enxergar você como uma referência. Então, o que você tá fazendo com a tua esposa... A Juliana falava que eu era um bom pai, mas eu não era um bom pai porque o Joaquim estava tendo uma referência distorcida de um homem que não sabia priorizar a sua família, priorizar a sua casa. Então, ser um legendário é você priorizar primeiramente o que é certo. O primeiro ministério é a nossa casa. Então, é você dar valor para as coisas certas, é você ser um cara que não corrompe princípios e valores por conta de terceiros, por conta do mundo. Para mim, ser um legendário hoje é isso, é servir o reino de Deus, mas sem abrir mão do primeiro ministério, que é a família. Amém, amém. Maravilha, né, Juliana? A Juliana tá toda feliz aqui, né? Eu lembrei agora da Aline falando assim, que a esposa do Sartori, ela fala assim, que quando ele subiu a montanha, né, enfim, quando eles tiveram vários processos, ela falava, meu marido já é maravilhoso, ele não precisa disso. E hoje ela fala assim, nada tão bom que não possa melhorar. A famosa frase, né? Mas, Juliana, então, aproveitando essa frase aí, para você, o que é ser uma esposa de legendário? Olha que complexo, né? Eu acho que é a gente literalmente saber qual é o nosso papel de mulher dentro da nossa casa. Às vezes as mulheres, além da gente ter muito essa questão do orgulho, a gente tem a questão da autossuficiência. Da gente, nos pequenos detalhes, a gente vai lá, quer fazer o mercado, quer subir as compras, quer carregar o peso, e hoje eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte de mulher dentro de casa, e a parte do Diego tem que ser feita por ele, porque às vezes eu vou lá e cobro dele assim, você tem que me ajudar de madrugada com o Joaquim, você tem que subir a compra do mercado, mas eu nem dou o tempo dele de fazer, eu vou e assumo o papel. Então, ser esposa de legendários realmente para mim edificou também de eu saber qual que é o meu papel de esposa dentro de casa. Eu saber o que o meu marido quer chegar em casa e encontrar. Às vezes ele não quer chegar em casa e encontrar uma louça lavada e uma janta pronta e olhar para a mulher dele e a mulher dele não tá ali disposta a ouvi-lo, a conversar, a saber como que foi o dia. Então, realmente me colocou nesse lugar de mulher sábia, assim, porque sem isso, né, como que a gente realmente é aquilo que a Bíblia fala, né, a mulher sábia é dificular. E como que sem essa sabedoria, né, como sem a gente colocar esses princípios e ser mulher, aceitar, deixar o papel do homem para ele, né, deixar essa autossuficiência de lado, sem isso não teria realmente. Então, acho que hoje ser esposa de legendários realmente me fez ser uma mulher sábia. É claro que tá muito longe ainda, a gente tem muita coisa para melhorar, mas hoje eu entendo ser mulher, o que é o papel da mulher, o que o Joaquim, meu filho, espera, né, da mãe dele, assim, o que eu tenho que ser para ele, o que o meu marido quer
que eu seja para ele, o que eu devo ser para os dois. Então é isso, eu acho que é Ser uma mulher sábia. me colocar no meu lugar de esposa, E a literalmente. Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim, Então, se a esposa tá ali entendendo esse processo, com certeza nós, maridos, também vamos entender o nosso, com certeza. sim. Né? E aí, ajudar a subir as compras, tem que fazer parte, né? Com certeza. Eu sei que ela, às vezes em quando, não deixa, né, cara? Porque a minha lá, pelo amor de Deus, a minha esposa, se deixar, ela dá conta de tudo sozinha, né? Eu, às vezes, brinco em casa, né? Vocês estão achando que eu sou banco. Falo pra ela e pra minha filha, né? Vocês estão achando que eu sou banco, mas eu não sou banco, né? E daí ela grita lá do outro lado, você tá achando que eu sou uma empregada doméstica. Olha, para, vamos parar por aqui a discussão. A gente entra muito nesse mérito, né? Parece às vezes que é uma competição, né? E quando Exato. a gente vai colocar realmente ali os princípios, né, no lugar, a gente começa a entender o papel de cada um dentro de casa, né? Não é fácil, não. Às vezes eu vou lá, assumo, mas nessas lives de esposa eu aprendi justamente sobre isso, assim. Eu preciso... O que adiantava? Na carta eu falava, eu preciso que você me ajude com o Joaquim, que você faça não sei o quê. Só que eu nem dava o tempo dele fazer. Uhum. E quando ele fazia, eu ia lá e corrigia ele. Então, a minha autossuficiência impedia também que o Diego fizesse as coisas dentro de casa. Sim. Isso gerava conflitos entre nós. Então, o processo, né? Assim, a montanha realmente que nós vivemos junto, a montanha das esposas ali me colocou no lugar de mulher dentro da minha casa. Uau, que legal, cara, que história, né? Como é bom a gente poder ouvir isso, né? E ouvir assim, porque as pessoas hoje mistificam muito os legendários, né? E ao mesmo tempo que mistificam para o bem, mistificam para o mal. Sim. Né? Porque tem muita gente tacando pedra, muita gente postando coisa ruim e criticando e falando. E por outro lado, tem muita gente que entende e que elogia, que fala e que curte, né? Mas quando a gente fala de legendários, a gente fala de subir a montanha, de carregar nossa mochila, a gente está falando disso aqui, né? A gente está falando com você que está do outro lado sobre histórias dignas de serem contadas, sobre transformação de mente, sobre transformação de famílias, de corações, né? E hoje poder olhar para o Diego e para a Juliana, eu não os conhecia antes da montanha, mas olhar para eles aqui e ouvir a história deles, de como eles eram antes e de como eles estão reagindo, né? Não vou nem dizer agindo, mas reagindo a tudo isso, a todo um despertar, a um desejo de Deus, porque na realidade Deus sempre desejou isso para vocês, né? Que vocês fossem cúmplices uns dos outros, né? Que vocês se amassem, que vocês se desejassem, que vocês tivessem o prazer em um cuidar do outro, mas não é que fosse uma disputa, fosse uma, né? Quem é melhor que o outro, eu mando, eu não mando, eu mando, mas ela que manda, essa confusão toda. Mas é que exatamente isso, que vocês se entendessem no papel de homem e de mulher. Nós não estamos falando aqui sobre o homem que manda, o homem é o cabeça e não sei o que, apesar de que a gente aprende isso, a gente entende dessa forma, mas a gente entende principalmente que é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E que nós aqui só precisamos olhar para o nosso cônjuge e entender, né? Eu digo isso em casa com minha esposa e sempre que eu dou o meu testemunho e compartilho, eu falo, foi Deus que me deu a minha esposa. E quando ele me deu de presente, eu olhei e eu disse, eu quero. E aí, alguns anos depois, eu queria me divorciar dela. Peraí, que coisa é essa? Uma hora eu peço, Deus me dá, eu digo que quero. E agora já não quero mais? Né? Então, é um conceito que está, infelizmente, né, tá tomando conta de muitas pessoas, mas nós estamos aqui para quebrar com isso aí tudo, para desmistificar isso e para dizer que há sim conserto, né, Juliana? Que há sim uma possibilidade, uma oportunidade para que a gente passe pelo processo da montanha, para que a gente suba mesmo a montanha, monte a nossa barraca, tenha as nossas lutas lá, mas que a gente entenda que família não se abandona, família não fica para trás, porque nós temos uma história digna para ser contada e Deus está escrevendo. Não é isso? certeza. Verdade, né? Sem dúvida. Que bom. Gente, quero agradecer muito vocês. Obrigado. Eu sempre chego nessa parte assim, eu não quero acabar, eu quero continuar, porque eu sei que daqui a gente vai tirar muitas coisas, né? Mas eu quero super agradecer vocês por aceitarem o convite, por terem vindo, por terem colocado a vida de vocês, né, ampla e aberta aqui na internet, né, que vai para muitas pessoas, né? Eu tenho certeza que muita gente vai olhar o testemunho de vocês, vai assistir esse episódio e vai desejar muito conhecer a Juliana, conhecer a história. Vai desejar muito conhecer o Diego e conhecer a história.
né? E já vai, depois disso já vão ser igual doido fazendo inscrição, mulher fazendo inscrição, Amém, comprando amém. barraca, aquela loucura toda, né? Amém. Mas porque, sim, de fato eu creio que Deus nos deu uma oportunidade como legendários para escrevermos histórias dignas de serem contadas. Eu sempre vou bater nessa tecla. Histórias dignas de serem contadas. É disso que nós estamos atrás. E se você tem essa história, bora, vamos trazer ela para cá. Beleza, gente? Antes da gente terminar, eu preciso agradecer nosso amigo Adriano aqui da Drip Power. Depois nós vamos botar uma fotinha aqui, fazer a propaganda e o merchan. Mas o Dri é um queridão nosso, é um irmão legendário também, que nos cedeu esse espaço dele aqui. Aguinha gelada, cafezinho, tudo. Muito bem Tá servido. chique o negócio aqui, Não, o negócio viu? aqui é chique, né? Que Deus abençoe, meu irmão, você, a sua vida, a sua empresa. E com certeza nós temos grandes coisas para alcançar ainda, para conquistar, né? A nossa montanha, ela só começou, né, cara? Mas Começou. fazer o quê? A gente é legendário, né? Nós somos legendários. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Façam parte dessa história com a gente. Curta, compartilha, comente aí durante aqui nos locais de comentários. Entre em contato com a gente, fala com a gente. Se você quer se inscrever para o top, se você, esposa, quer inscrever seu marido, procura a galera aqui da Igreja Edificando em Cristo. Track Metanoia no Instagram, @metanoia, @legendários, _metanoia. Meu Deus, que nome grande. Procura aí no Instagram, né? E seja bem-vindo à nossa família. Faça parte dessa história conosco, beleza? Vamos terminar daquele jeitinho que a gente sempre termina, Legendários, dando um aú para essa galera? Bora. Fechou? Então vamos lá no 3, 2, 1. Aú!